Câmara dos Deputados aprova pena de prisão e multa para quem furar fila da vacina. Presidente Bolsonaro confirma a volta do auxílio emergencial em março, mas valor ainda está indefinido. Ministro Pazuello vai ao Senado dar explicações sobre a crise no Amazonas e a campanha de vacinação. Brasil supera a marca de 4.600.000 doses aplicadas contra a Covid-19. Wilson Witzel vira réu e é afastado do governo fluminense por mais um ano em julgamento do STJ. Muito impactado pela pandemia, setor de serviços tem tombo recorde em 2020. Organização Mundial da Saúde alerta que países europeus ainda são vulneráveis à Covid-19. Bayern de Munique derrota Tigres do México e é campeão do Mundial de Clubes no Catar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou por unanimidade nesta quinta-feira o recebimento da denúncia contra Wilson Witzel, além da manutenção de afastamento dele do comando do Estado fluminense. O governador afastado do Rio agora é réu por corrupção passiva e lavagem de capitais. A Corte Especial é formada por 15 desembargadores, mas 2 deles se declararam impedidos. Todos os 13 ministros votaram pelo recebimento da denúncia. Também nesta quinta, o Superior Tribunal de Justiça votou sobre a manutenção do afastamento de Witzel. Por essa razão, o governador, que é acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais, ficará afastado por mais um ano. Witzel foi denunciado pelo Ministério Público Federal na operação que aponta corrupção na saúde do Estado. A suspeita é de que o governador tenha recebido, por intermédio do escritório de advocacia de sua mulher, Helena Witzel, pelo menos R$ 554.200 em propina. A descoberta do esquema criminoso teve início com a apuração de irregularidades na contratação dos hospitais de campanha, respiradores e medicamentos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A Procuradoria-Geral da República afirma que o governo do Rio de Janeiro estabeleceu um esquema de propina para a contratação emergencial e para a liberação de pagamentos a organizações sociais que prestam serviços ao governo, especialmente nas áreas de saúde e educação. A terceira vara federal criminal do Rio condenou Aike Batista a 11 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de manipulação do mercado de capitais e uso de informação privilegiada. O empresário também terá que pagar R$ 871 milhões de multa, segundo a decisão. O empresário pode recorrer, mas ainda não se pronunciou. A Polícia Federal deflagrou hoje em São Paulo a edição número 80 da Lava Jato, que investiga um esquema envolvendo um estaleiro estrangeiro. O empresário Cláudio Mente foi alvo de mandados de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público Federal, Cláudio Mente é investigado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foram feitas buscas em endereços ligados a Cláudio Mente, em São Paulo, e em fazendas em Pindamonhangaba, interior paulista. As investigações apontam que Cláudio Mente teria celebrado um falso contrato de consultoria com o representante de um estaleiro estrangeiro, utilizando uma empresa offshore constituída em paraíso fiscal. Segundo a PF, Cláudio Mente teria recebido US$ 1 milhão decorrente de propina. O valor está em uma conta no exterior desde 2013. De acordo com o Ministério Público Federal, Mente recebeu o pagamento do engenheiro que representava o estaleiro Keppel Fels, a pedido do então tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Além de responder pela prática de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, Cláudio Mente também é investigado por outros atos contra o sistema financeiro nacional.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou por 9-1 o pedido de reconhecimento do chamado direito ao esquecimento. Apenas o ministro Edson Fachin concorda que uma pessoa peça à justiça para proibir a publicação ou exibição de um fato antigo, ainda que verdadeiro, sob justificativa de defesa da intimidade. Venceu o argumento da ministra Carmen Lúcia, que afirmou que a geração dela lutou pelo direito de lembrar. Silêncios, omissões e segredos que não são mostrados com transparência podem ser instrumentos de práticas ditatoriais. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje alterações no Código Penal para aumentar a pena de quem destruir vacinas contra a Covid e quem furar a fila de vacinação. Os textos seguem agora para análise do plenário do Senado. Atualmente, a pena para dano qualificado é de 6 meses, mas com a aprovação do projeto no plenário da Câmara, a detenção de quem descartar vacinas contra a Covid-19 pode ir de 1 a 5 anos, além de multa. O mesmo vale para a destruição de qualquer outro insumo utilizado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O texto segue agora para aprovação do Senado Federal. Outro projeto de lei aprovado no plenário da Câmara foi o que pune também com reclusão em regime fechado aqueles que furam a fila de vacinação. A relatora da matéria foi a deputada Margarete Coelho. O artigo 268-A do Código Penal, que tipifica a conduta de infringir ordem de prioridade de vacinação ou afrontar, por qualquer meio, a operacionalização de planos federais, estaduais ou municipais de imunização, combinando a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, que será aumentada em 1/3, se o agente falsifica atestado, declaração, certidão ou qualquer outro documento público ou particular. A alteração do Código Penal demanda a criação de novos tipos de crimes, redações claras para que o judiciário possa aplicar a pena de acordo com as condutas. Foram criados: infração em plano de imunização, para quem furar a fila; corrupção em plano de imunização, quando o agente se vale do cargo em benefício próprio ou de outras pessoas; peculato, quando a pessoa se apropria da vacina; e o peculato qualificado, quando a pessoa coloca a vida de outra em risco, por exemplo, fingindo que está aplicando a vacina. Os 2 projetos aprovados nesta quinta-feira são recentes, foram protocolados em 2021 e tiveram pedido de urgência aprovados na primeira sessão plenária da Câmara dos Deputados. Nós, na semana passada, no Colégio de Líderes, propusemos essa matéria que foi unanimemente apoiada para que durante essa semana a Câmara pudesse conter algo que está ocorrendo nas 3 semanas de vacinação no Brasil, que é os famosos fura-filas, aqueles que se utilizam da influência, da relação do poder e do poder econômico para poder ter proveito e antecipar ao seu processo de vacinação natural. Entre a aprovação de uma matéria e outra, alguns parlamentares chamaram a atenção que os 2 projetos poderiam entrar em conflito, pois ao mesmo tempo que os profissionais de saúde ficam impedidos de descartar a vacina, eles também poderiam ser penalizados caso fizessem a aplicação em pessoas fora do público-alvo. Um destaque chegou a ser apresentado para esclarecer a questão, mas por fim foi retirado. A deputada Soraya Manato, que faz parte da comissão da Covid, disse que em 3 semanas, 3.000 pessoas foram denunciadas por furar fila e pediu mais clareza à redação para que os profissionais de saúde não sejam penalizados. Temos que dar respaldo aos profissionais da saúde que estão na linha de frente das vacinações para que eles possam, no caso de haver sobra de vacina, no final do dia, eu digo às 17 horas, ele possa usar essas 2, 3 doses, uma dose sequer, em qualquer pessoa que não esteja incluída no grupo prioritário daquela semana ou daqueles dias. Isso está acontecendo no Brasil e a gente sabe como, em 3 semanas, 3.000 pessoas foram denunciadas por fura-fila, então 3.000 doses foram aplicadas por algum agente de saúde inapropriadamente. Então, eu não quero que todos esses profissionais de saúde estejam incluídos
nesse mesmo contexto. Após a discussão em plenário, ficou definido que o texto não precisaria ser alterado, vez que as punições só serão aplicadas quando houver má-fé do agente público. A advogada de Direito Administrativo, Marilene Matos, explicou que a aprovação da mudança no Código Penal dá mais clareza ao Judiciário para definir penas de crimes que surgiram em função da pandemia. A iniciativa parlamentar de instituir um projeto de lei específico para o crime de desrespeitar a fila de prioridades da Covid-19 é de uma importância fundamental diante do quadro, da gravidade do quadro de pandemia que estamos atravessando, que infelizmente dá ensejo a condutas atentatórias à questão mesmo da saúde pública. No caso, o projeto ele evita dúvidas, quanto à aplicação da norma, e faz com que seja mais clara a aplicação da lei penal pelas instâncias judiciais. Então, acho extremamente louvável a iniciativa do projeto. Logo após a sessão, o deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, comentou a aprovação das alterações no Código Penal para combater quem desrespeita a campanha de vacinação contra a Covid, além da retomada das comissões regulares da Câmara Federal. E hoje aprovamos, além do funcionamento das comissões novamente na Câmara, depois de quase um ano sem trabalho, vamos voltar às comissões, estava na hora. Também voltamos um projeto importante que visa a combater a corrupção e os desvaneios, que possam estar tendo na vacinação. Denúncias de pessoas furando filas, destruição de vacinas, tudo isso agora vai ser penalizado de uma forma bem forte, a fim de coibir e ajudar o país a imunizar as pessoas o quanto rápido. Os maus profissionais têm de se tirar do mercado. Os bons devem ser louvados. Forte abraço para todos. E quem furar a fila da vacina contra o coronavírus em São Paulo pode ser multado em até R$100 mil. É um valor significativo, Beatriz? Mas quanto vale uma vida? Não tem preço. A Assembleia Legislativa aprovou a proposta que agora segue para a sanção do governador antes de entrar em vigor. A proposta de lei aprovada na Alesp prevê multa para quem receber a vacina irregularmente e também para quem aplicar o imunizante ciente da contravenção. O projeto ainda determina o afastamento e a exoneração do agente público que facilitar a irregularidade. A multa vale para qualquer pessoa que for vacinada fora dos grupos prioritários, não apenas funcionários públicos. Quem aplicar a vacina irregularmente pode ser multado em R$25 mil. E a pessoa que for vacinada pode ter que pagar entre R$25 mil e R$50 mil. De acordo com o projeto aprovado, se o vacinado irregularmente for um funcionário público do Estado, o valor dobra e a multa pode chegar a R$100 mil. Além disso, o funcionário vai ser afastado de suas funções e deve responder a processo administrativo que pode resultar em rescisão de contrato e exoneração. A proposta foi criada depois que alguns municípios da região metropolitana de São Paulo vacinaram profissionais que não estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O projeto aprovado não altera as categorias estabelecidas no Plano Nacional de Imunização. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 26 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 11 de fevereiro, o Brasil aplicou 4.692.985 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil já está na 6ª posição do ranking mundial da vacinação, à frente da Alemanha, Itália, França e Rússia. Estamos na torcida para que o país esteja todo imunizado muito em breve. E agora vamos conferir o ranking de vacinação no mundo. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 150 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com quase 45 milhões de doses. Em seguida, vem a China com 40 milhões e meio. Em terceiro, o Reino Unido, que já ultrapassou a marca de 13 milhões e meio de doses. Depois vem a Índia com mais de 7 e fechando o ranking dos 5+, Israel, que contabiliza 6 milhões de doses aplicadas. A pandemia tem sido um período difícil para a economia em geral, mas algumas empresas acabaram aumentando os ganhos durante o período.
Foi o caso do laboratório britânico AstraZeneca, que teve mais do que o dobro do lucro líquido em 2020 em relação ao ano anterior. 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Esse é o lucro líquido do laboratório britânico AstraZeneca em 2020. Foi o dobro do rendimento de 2019. As vendas também aumentaram, 9%, impulsionadas por novos medicamentos e pela forte demanda por produtos contra doenças geradas pelo vírus, como a asma, por exemplo. Para o próximo ano, a previsão é de um aumento das vendas de 1 a 4% e que o lucro continue acelerando. Essas projeções não levam em consideração as vendas de vacinas contra a Covid-19, que a empresa só irá divulgar os resultados no próximo trimestre. Em dezembro, o grupo recebeu autorização emergencial para iniciar a distribuição da vacina no Reino Unido, Índia, Argentina, México, Marrocos e para a Agência Europeia de Medicamentos. A AstraZeneca afirmou hoje que uma vacina mais eficaz contra as variantes da Covid pode levar entre 6 e 9 meses para ser produzida. A necessidade de um novo imunizante ocorreu após os estudos mostrarem uma proteção menor contra a variante encontrada na África do Sul em relação a casos leves e moderados da doença. E veja a seguir, vazamento de milhões de dados será investigado pela Polícia Federal. E ainda, muito impactado pela pandemia, setor de serviços tem tombo recorde em 2020. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que vai permitir que o brasileiro tenha conta em dólar. A novidade também deverá facilitar a vida de quem viaja ao exterior e das empresas exportadoras. O objetivo do projeto, de autoria do Banco Central, é simplificar as regras para as operações de câmbio no Brasil, principalmente o dólar. Atualmente existem mais de 420 artigos e 40 dispositivos legais para regular o comércio de moedas estrangeiras no país. Agora serão apenas 27 artigos. E os principais pontos são: tornar o real mais conversível. O projeto simplifica as transações com a moeda brasileira no exterior e permite o envio de ordens de pagamento, facilitando assim que outros países usem o real. Simplificação cambial. O objetivo é reduzir os custos e a burocracia nos negócios entre empresas brasileiras e estrangeiras. A medida vai favorecer exportadores e importadores. As remessas de dinheiro para o exterior também ficarão mais baratas. Por exemplo, no caso de pais que têm filhos que estudam no exterior. A autorização para negociar moeda estrangeira. O projeto libera as negociações de dólar entre pessoas físicas, com limite de até $500, sem exigência de identificação ou taxação. Eu acho que de início os bancos vão precisar adequar algumas coisas do ponto de vista operacional para atender as pessoas e famílias. Isso demora alguns meses até regulamentar tudo isso, até o Banco Central definir exatamente como tudo vai acontecer. A gente deve esperar aí talvez 3 a 4 meses, essa é a minha visão, para que as coisas funcionem como devem funcionar. O projeto abre a possibilidade para que brasileiros, sejam pessoas físicas ou empresas, tenham conta em dólar aqui mesmo. Atualmente, essa possibilidade só existe para alguns casos muito específicos, como, por exemplo, agências de turismo ou então casas de câmbio, como essa aqui. No texto do projeto, o Banco Central afirma que essa autorização será feita de forma gradual e prudente. Isso certamente facilita bastante a vida do turista brasileiro. Essas mudanças, é que favoreceriam, no caso, o maior uso de moedas estrangeiras pelos brasileiros. Hoje você tem uma dificuldade maior, não só da parte burocrática, mas também com mais restrições em termos de limites, enfim, que acabam dificultando quem opera o câmbio no dia a dia. Então, certamente, o novo marco legal do câmbio traria uma facilidade, não só burocrática, mas também ampliando os limites de negociação para empresas e também para as pessoas físicas. Outra mudança que interessa para muitos brasileiros é o aumento do limite de dinheiro vivo que cada passageiro poderá levar ao sair do país. Atualmente, o teto é de R$10 mil por pessoa. A nova regra prevê que, pela atual cotação do dólar, o valor aumente para cerca de R$50 mil. Isso possibilita, uma redução de custos transacionais por parte das pessoas físicas e empresas. Isso permite que empresas possam manter
esse numerário que eles receberam no exterior por conta de alguma transação que fizeram de exportação de bens ou serviços, possam manter esse numerário no seu caixa, num banco nacional, em moeda estrangeira. Isso facilita demais as transações e reduz bastante os custos. A Câmara já havia aprovado o texto base em dezembro e, na quarta-feira, concluiu a votação. O projeto, que é considerado prioridade pelo Banco Central, agora segue para a votação no Senado e, para entrar em vigor, dependerá apenas da sanção do presidente da República. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, depois que o projeto que confere autonomia do Banco Central passou pela Câmara e foi encaminhado para a sanção presidencial, enquanto investidores continuavam acompanhando a situação fiscal do Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,31% e encerrou o dia cotada a R$ 5,388 na venda. E o setor de serviços registrou queda recorde em 2020. Segundo o IBGE, apesar de ter 6 meses de altas, foi a área mais afetada pela pandemia do coronavírus. Com o isolamento social, o volume de serviços prestados no Brasil despencou 7,8% em 2020, na comparação com o ano anterior. De acordo com o IBGE, foi a queda mais intensa da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em dezembro, o setor recuou 0,2% em relação a novembro, interrompendo uma sequência de 6 meses seguidos de alta. Agora, o volume de serviços ainda se encontra 3,8% abaixo do patamar de fevereiro, quando as medidas de isolamento social ainda não haviam sido adotadas. O principal impacto veio dos serviços prestados às famílias, com a queda na receita de restaurantes, hotéis, serviços de buffet e produção e promoção de eventos, atividades esportivas e de ensino. Entre as práticas do setor de serviços, as que registraram as maiores baixas no ano foram serviços prestados às famílias, profissionais administrativos e complementares e transportes. Apesar da perspectiva de recuperação da economia em 2021, analistas têm destacado que a retomada depende do controle da pandemia e uma melhora do mercado de trabalho. E mesmo com o cancelamento da festa, as agências bancárias de todo o país vão ficar fechadas nas próximas segunda e terça-feira de carnaval. A Federação Brasileira dos Bancos informou hoje que vai cumprir uma resolução do Banco Central que determina que estes dias não são considerados úteis. A reabertura será ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. A Febraban orienta que, neste período, os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais. O Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, assinou 4 novos contratos de adesão para a exploração de terminais de uso privado no estado do Pará. As empresas que irão administrar são Petróleo Sabá, Louis Dreyfus, Cargill e a Administradora de Bens de Infraestrutura. Juntos, receberão investimentos de 616 milhões e 500 mil reais para a movimentação de cargas variadas, como grãos e combustíveis. Os terminais Cargill e Louis Dreyfus farão o escoamento de exportação de granéis agrícolas e serão responsáveis por movimentar granéis sólidos, principalmente vegetais. A estimativa total de movimentação da carga de ambos os terminais é de 6 milhões e 700 mil toneladas por ano. Já os terminais de Petróleo Sabá e ABI irão movimentar granéis líquidos combustíveis, que se destinam ao armazenamento, distribuição e abastecimento regional de combustíveis. Nesta região, a navegação fluvial é uma alternativa logística eficiente e segura para o transporte e a recepção de cargas periculosas em maiores volumes. O fechamento das fábricas da Ford no Brasil deverá provocar a perda de 124 mil empregos diretos e indiretos. O levantamento do DIEESE revelou que haverá uma perda salarial de 2,5 bilhões de reais e todo ano o país deixará de arrecadar 3 bilhões em impostos. A Ford luta agora contra a decisão da Justiça do Trabalho, que apesar da saída da empresa do país, quer impedir a demissão de trabalhadores. E veja a seguir, o presidente Bolsonaro confirma a volta do auxílio emergencial. E veja também, ministro da Saúde vai ao Senado dar explicações sobre a crise no Amazonas e a campanha de vacinação.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da entrega de 125 títulos de terra na cidade de Alcântara, no Maranhão. Em seu discurso, lembrou que esta é uma fórmula de dar dignidade às pessoas e criticou governos anteriores. Estas famílias foram desapropriadas de suas casas na década de 80 para a construção da base de lançamento de foguetes de Alcântara. Elas foram deslocadas para agrovilas e desde lá aguardavam o título de propriedade. Receberam hoje. Cada família agora é dona, com papel passado, de uma gleba rural de 15 hectares, além de um lote urbano com uma residência. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro criticou a falta de ação de governos anteriores, que não cumpriram a promessa feita na época da desapropriação das terras dessas pessoas. E essa é uma forma de dar dignidade ao homem do campo. Não fazer política com o cidadão humilde. Não existe preço por estar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu, eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu. Esse é o nosso trabalho. E eu digo aos senhores, em 2 anos de governo, nós entregamos mais títulos que 20 anos de governos anteriores. É uma marca histórica. Agora, parece que não havia interesse em dar o título, porque o homem sem título, apenas com a posse, ele é um homem ainda numa situação de quase escravidão. E cada vez que te entrega um título, isso deixa de existir. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou hoje de uma audiência pública no Senado para prestar esclarecimentos sobre vacinação e medidas adotadas contra a Covid-19. Durante mais de 4 horas, Pazuello tratou de vários temas ligados ao combate à pandemia, especialmente sobre a campanha de vacinação, a crise no Amazonas e da falta de oxigênio no estado. Durante a sessão, o ministro da Saúde afirmou que gestores locais e o relatório da Força Nacional do Sistema Único de Saúde não indicaram falta de oxigênio em Manaus, no documento feito no dia 8 de janeiro. A informação foi criticada por alguns parlamentares, como o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que disse que a afirmação do ministro não é verdadeira. A postura do governo durante a pandemia foi alvo de críticas de vários parlamentares durante a sessão. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, falou em negacionismo. Em um outro momento, o ministro da Saúde afirmou que o Brasil tem um perfil de fabricante de vacinas contra a Covid e não de comprador. Pazuello concluiu que o destino do Brasil é fabricar vacinas para o mercado interno e também para a América Latina. A Organização Mundial da Saúde alertou que a maioria dos países europeus ainda é vulnerável à Covid-19, mesmo com as melhoras nos números de contágios. Os 53 países que compõem a região Europa da OMS, alguns deles na Ásia Central, já superam 1 milhão de casos semanais registrados. Neste momento, a esmagadora maioria dos países europeus permanece vulnerável. Agora, estamos em uma tênue linha entre a esperança de uma vacina e uma sensação falsa de segurança. Simbolicamente, o número de 41 milhões de doses de vacinas administradas superou o de casos oficialmente notificados, 36 milhões. Mas até o momento, apenas 1,5% da população da região foi vacinada. A OMS insistiu novamente na importância de que a distribuição das vacinas seja justa, independentemente da riqueza do país. Uma operação em Pedro Juan Cabaleiro, cidade vizinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, desmontou bases de facção criminosa. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, com apoio da Polícia Federal Brasileira, realizou buscas em um condomínio e em estabelecimentos comerciais. Em uma das casas, reside a mulher de um dos traficantes, o Giovanni Barbosa da Silva, que está preso desde janeiro. Foi localizado um laboratório que produzia um outro tipo de droga, conhecida como skunk, além de um sistema de refrigeração e iluminação especial. Um advogado residente em Dourados também foi preso no momento em que os policiais invadiram
um dos quartos da casa onde ele estava. E veja a seguir os ensinamentos da live do missionário Soares. E também, Bayern de Munique derrota a Tigres do México e é campeão do Mundial de Clubes no Catar. E olha só, a cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. E se você faz parte dessa estatística, fique tranquilo. Mudar ou reorganizar hábitos pode fazer muita diferença. Veja algumas dicas na reportagem da Débora Evangelista. Para muita gente, dormir bem uma noite inteira é luxo. Não consigo dormir nada. Sempre acontece isso? Sempre quando eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa, eu não consigo dormir. Muito problema. No dia seguinte, então, para poder acordar e estar no trabalho. 11 anos. É terrível, uma coisa terrível. E milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema, a insônia, que é um distúrbio que provoca dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. É um número assustador. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia. E embora a insônia seja a queixa mais comum entre as pessoas que têm distúrbio do sono, apenas 7% delas procuram ajuda médica. A população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o brasileiro dormia, em média, 6,6 horas por dia. Já em 2019, passou para 6,4 horas, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 7 a 9 horas de sono diárias. Dormir menos que isso pode ser um problema para o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças cardiovasculares e também de obesidade. Estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. Isso aumenta o risco de diabetes a longo prazo. Em pacientes que já são diabéticos, inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite, então isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um fator adicional. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Há 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A insônia aguda é a dificuldade em pegar no sono diante de uma situação de estresse, como problemas na vida pessoal ou a perda de um ente querido. Já a insônia crônica é mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atingindo de 30% a 50% da população. E para esses 2 tipos de insônia, existe tratamento. Além disso, adquirir alguns hábitos pode ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. É importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã, perto da hora de dormir. O ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né, que para quem tem dificuldade para dormir, se manter num ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né, ou ouvir uma música relaxante, algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né, como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir, e ele vai conseguindo relaxar. Na contramão de acontecimentos conflituosos que o mundo tem enfrentado, a atitude de uma menina americana de apenas 5 anos de idade chega para acalentar os nossos corações. Sozinha e por vontade própria, Ariana confeccionou à mão 200 cartões de Ano Novo para entregar a idosos e doentes de uma casa de repouso. 200 cartões com mensagens e desenhos como arco-íris e bonecos de neve. A menina dedicou suas 2 semanas de férias escolares para concluir esse objetivo. E tudo isso porque o que ela queria era levar um pouco de alegria para essas pessoas. E claro que conseguiu. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares.
A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vamos à leitura do versículo pelo missionário. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então veja que coisa fenomenal está falando aqui. Tem muita gente sábia no mundo, entendida. Uns é porque foram para a universidade estudar, outros não estudaram. São pessoas que têm só o primeiro grau, até a terceira série primária, coisa assim, mas são pessoas que prosperaram, são pessoas que fizeram o nome. E essas pessoas não têm aquela queda para Deus e não querem ter, tem um orgulho na vida delas. Então Jesus está falando que para nós que somos pequeninos, o Senhor Deus ocultou essas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Graças a Deus que eu sou um pequenino, mas eu estou entendendo a palavra que vai me levar para a eternidade e ser feliz. Continue com o ensinamento do missionário Soares. Porque a vida, depois que a pessoa há a concepção, ou o marido e mulher se unem e ela engravida, aquele ser nunca mais vai deixar de existir. Aquele ser vai ficar para sempre, sempre, sempre existindo. Ainda que faça um aborto, matou a vida dele aqui na Terra, que não chegou a nascer, mas que já era uma vida. E essas pessoas, esses seres, vão estar no céu. Como é, eu não sei como é. Tem até uma música muito linda do Terry McAuley. Ele canta com a alma dele ali, você entende Deus, você chega na presença de Deus. E ele, na preparação, ele diz que lá nos céus estão os santos de Deus adorando o Senhor, os anjos. E ele diz até das crianças que não nasceram, porque aquilo é uma vida, Deus jogou fora, não pode jogar. O Espírito, ele, depois que ele é criado, e Deus deu ao homem e à mulher a capacidade de fazer um ser à imagem e semelhança deles. Esse espírito nunca mais morre. E chegou o momento da pergunta para o missionário responder. Como crer para ser curado? Olha, crer é uma decisão que você vai ter que assumir. Entender a palavra de Deus, todo mundo entende. Eu posso pregar para 100 pessoas, 100 mil pessoas, 100 milhões para o mundo todo. Eu ou qualquer pregador. Quem está ungido e entrega o recado de Deus, todo mundo sabe que é verdade, mas uns não querem crer, porque acham que não é bem assim, são pessoas que questionam tudo, ou pessoas que acham que se crerem agora vão ter que parar o erro, e graças a Deus que vão parar, né? Mas, não, eu quero pintar e bordar, um dia eu volto, esse dia pode ser tarde. Então nós temos que ficar bem ligados naquilo que Deus fala. Se você ouvir e entender, porque Deus fala com você, você entende, e quando você entende, ninguém entende igual você. Aí, o entendimento é igual, mas tem assim, peça uma corzinha diferente, que para cada pessoa é ali o ponto dela. É ali que você tem que crer, que ali Deus vai operar na sua vida. E agora a mensagem que o missionário deixou na live de hoje. Quando nós morremos, fisicamente, o coração para de bater, o nosso espírito junto para a nossa alma e vai para a presença de Deus. Se ele fez o bem, aceitou Jesus, esse é o bem, ele vai para a felicidade eterna. Se rejeitou, vai para o suplício eterno, mas nunca vai deixar de existir. Daqui a trilhões, vezes trilhões de anos, a pessoa estará em sofrimento. Então, nós pequeninos, gente sem muita capacidade, o Senhor Deus ocultou essas coisas e revelou. Amigo, você tem muita coisa que aprender de Deus. A senhora tem. Isso só vai aprender ele na Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia e meditando. E aquilo que você entender nunca vai lhe abandonar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.